A paz do Senhor. Eu vou comentar hoje um pouquinho sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, segundo a palavra de Deus, segundo a voz de Deus. Deus classifica o homem sob 3 aspectos: homem natural, carnal ou espiritual. Eu e você não temos como escapar dessa classificação. Ou somos o homem natural, carnal ou o espiritual. Temos que ser um dos 3. E só um dos 3 é que agrada a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz o apóstolo Paulo: Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aleluia! O homem natural, o que é o homem natural? O homem natural é aquela pessoa que ela ainda não foi iluminada por Cristo, através da palavra de Deus. O homem natural é aquela pessoa normal, que não é novo convertido. O homem natural não é aquela pessoa que nasceu de novo. O homem natural é aquela pessoa que não se tornou nova criatura, novo homem, nova mulher. O homem natural é aquela pessoa que, quando você fala da Bíblia, de Jesus, como o texto que eu acabei de ler agora, ela não compreende as coisas que são de Deus, do Espírito de Deus. Porque ao mesmo tempo elas estão tapando seus ouvidos, o seu coração duro, coração de pedra, e resiste à verdade, para que a verdade, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, venha a fazer dela nova pessoa. O homem natural é aquela pessoa que frequenta as coisas que há no mundo, ama as coisas que há no mundo, frequenta lugares que não convém um cristão frequentar. Então esse é o homem natural. O homem natural é aquele que vive na idolatria. O homem natural é aquele que mente, que rouba, que mata. É aquele que não se converteu realmente. É aquele que não consegue entender as coisas de Deus, ou ao mesmo tempo rejeita as coisas que são de Deus, a palavra de Deus ou os profetas de Deus. Este é o homem natural. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. A Bíblia dá a resposta de quem é o culpado do homem natural ser assim, do jeito que ele é. Porque todos nós, quando viemos a este mundo, é natural e é normal que a gente venha dessa forma, não iluminados, porque por isso que a palavra de Deus diz, que devemos acreditar em Jesus Cristo para que nós venhamos a ser iluminados e a passarmos de homens naturais a homens espirituais. Isso só vem através da fé em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o responsável, o culpado pela humanidade ser desse jeito, pela humanidade nascer assim, a Bíblia dá a resposta: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o responsável por essa cegueira espiritual, pela forma como o homem natural é, que rejeita as coisas que são de Deus, ou muitas vezes zomba das coisas concernentes ao reino de Deus, ou que zomba da Bíblia, zomba de Jesus, zomba daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. O responsável por tudo isso é o próprio Satanás, o diabo. É por isso que todo homem precisa de Jesus, precisa ser iluminado, precisa que os seus olhos, o seu coração, a sua mente sejam abertos para a verdade, para que elas sejam salvas e recebam perdão dos seus pecados, se reconciliem com Deus através da verdade que liberta. João 8:32. Este é o homem natural. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o homem carnal. Eu vou ler Gálatas 5 e o versículo 16. O homem carnal
ele tanto pode ser o homem natural pode ser homem natural e carnal ao mesmo tempo, mas também o homem carnal também pode ser aquele que é espiritual, que passou a ser espiritual, através da palavra de Deus. E muitas vezes este homem que passou a ser espiritual, ou esta mulher, ele acaba sendo espiritual e carnal ao mesmo tempo. E aí não funciona. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então Paulo aqui diz para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que foram transformados, as suas vidas foram mudadas pelo poder do Evangelho. Então Paulo diz, aconselha para todos nós, os cristãos, os crentes em Jesus, aqueles que hoje andam em novidades de vida. Paulo diz, ande no Espírito e não satisfaça o desejo da sua carne. Paulo fala tanto sobre a carne porque os três maiores inimigos do cristão é Satanás, o mundo e a carne. Porque através da carne muitas pessoas já foram parar no inferno. Através da carne muitos ainda vão ir para o inferno. Então a carne é um grande inimigo do cristão, porque ela combate contra o Espírito. E devemos andar em Espírito e não na carne. Temos que vigiar a nossa carne. Quando nós nos convertemos, a nossa carne não se converte. E aí é através do Espírito Santo de Deus que nos dá poder, nos dá graça para dominarmos, para vencermos a nossa carne. Porque se nós nos deixarmos dominarmos pela nossa carne, nós vamos errar, vamos fazer coisas que desagradam a Deus. Vamos sentir desejos de cobiça, que desagradam a Deus. Quantos casos de adultério, fornicação, estão estragando a vida espiritual de muitos cristãos. Porque na igreja de Corinto, Paulo, ele escreveu, ele disse, muitos cristãos eram carnais. Olha só, por isso que Paulo escreveu. Em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, é a palavra de Deus que diz. Se você é um crente carnal, a Bíblia diz que você não pode agradar a Deus. Em Gálatas 3:3, Paulo diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então Paulo aqui fala uma realidade que já é nos dias de hoje. Muitos começaram no Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne, e muitos vão acabar terminando na carne. E a pessoa que começou no Espírito e acaba terminando na carne, ela perde a salvação. Ela não é aceita por Deus. Ela será rejeitada por Deus. Por isso que você que começou no Espírito, você tem que terminar no Espírito, e não ao contrário. Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então Paulo escreve, se você viver segundo a carne, você caminha para a morte. Mas se você viver segundo o Espírito, certamente você viverá a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, temos que entender que a carne, vivermos na carne, nós deixarmos a carne nos dominar, falar mais alto em nossas vidas do que o Espírito, é perigoso para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. É perigoso. E tem muitos casos aí fora, que muitos já não são mais dominados, não são mais guiados pelo Espírito, estão sendo guiados pela carne. E muitas vezes elas não conseguem sair dessa situação. E se essa pessoa não conseguir sair dessa situação, a Bíblia fala aqui, essa pessoa morrerá, não terá vida eterna. Então, o quão grave é a carne, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então olha só, Pedro diz, para nós nos abstermos das paixões carnais, porque elas fazem guerra contra a nossa alma.
A carne hoje, meus irmãos, minhas irmãs, já destruiu muitos casamentos. O desejo desenfreado pela carne já trouxe doenças, a AIDS, entre outras, para muitos cristãos. Trouxe sofrimento, trouxe divórcio, trouxe adultério. Então o perigo do cristão andar na carne e ser um crente carnal. Esse é o perigo que Deus está alertando você. Se você está vivendo assim, se você está sendo assim, um crente carnal, cuidado, vigia. Peça ajuda a Deus. Saia dessa. Senão a situação para você vai ser feia. Quando Jesus voltar ou você morrer nesse estado. Olha só, a Bíblia nos dá exemplos de homens de Deus que deixaram a carne falar mais alto em suas vidas. Por exemplo, Sansão. Quem conhece a história de Sansão sabe o que aconteceu com Sansão. Principalmente quando ele se envolveu com Dalila. Porque ele deixou a carne falar mais alto na vida dele. E através de Dalila, ele perdeu a sua vida com Deus. Perdeu as suas forças que ele tinha com Deus. Quantas Dalilas existem por aí hoje, mundo afora? Cuidado, irmão. Outro exemplo, Davi. Quem conhece a história de Davi sabe, principalmente o que mais marcou na vida de Davi foi o envolvimento com Batseba. Ele deixou a carne falar mais alto na vida dele. E quem conhece a história sabe que Davi acabou cometendo adultério com Batseba e acabou sendo responsável pelo assassinato da morte do marido de Batseba, Urias, para ficar com ela. E através desse pecado de Davi, ele pagou um preço amargo. Sansão também, através desse pecado de ter se envolvido com Dalila, ele pagou um preço amargo. Outro exemplo de homem de Deus, Salomão. Todo mundo sabe que Salomão ele teve muitas mulheres. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, segundo a palavra de Deus. E através de muitas mulheres suas, ele acabou se deixando levar à idolatria. E por isso o seu reino foi dividido. Então Salomão também pagou um preço. Salomão começou bem com Deus, mas terminou mal. Aí que está, o segredo do sucesso não é você começar bem com Deus, mas terminar bem com Deus. Amém? Aleluia. Cuidado. Você que já é um crente em Jesus e a carne está falando mais alto na tua vida. Cuidado, vigia, meu irmão, vigia. Você está numa zona perigosa. Eu vou ler Filipenses 4 e o versículo 8. Glória a Deus. Olha o que Paulo nos exorta, nos aconselha. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é responsável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Então Paulo diz, olha, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, isso deve ocupar a tua mente 24 horas por dia. Porque segundo a palavra de Deus, a nossa maior fraqueza é ali que Satanás vai trabalhar 24 horas por dia. Se a nossa maior fraqueza é a nossa carne, é ali que Satanás vai trabalhar durante todo o tempo. Se a nossa maior fraqueza é a mentira, ou é a glutonaria, ou é a fornicação, o adultério, a idolatria, é ali que Satanás vai trabalhar. Ele vai trabalhar a nossa maior fraqueza. E muitas vezes ele está conseguindo enlaçar muitos cristãos através da carne. Agora eu vou comentar sobre o homem espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, para quem já é espiritual, Paulo diz, não apagueis o espírito. Você que é espiritual, começou no espírito, cuidado, vigia. A Bíblia diz que nós podemos apagar o nosso espírito. E se nós deixarmos o nosso espírito apagar, nós nos tornaremos uns cristãos mornos ou frios. Ou seja, passaremos a ser homens ou mulheres infrutíferos para o reino de Deus. E Jesus e João Batista disseram que a árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo.
Então você que já é um cristão espiritual, cuide para que o seu espírito não se apague. E se você que já é um cristão e o teu espírito está apagado, está morno, está frio, busque a Deus. Busque a ajuda de Deus para que você volte a ser um cristão fervoroso. Uma pessoa que glorifica a Deus através das obras, segundo Mateus capítulo 5, versículo 16. Em Lucas 12, versículo 35, Jesus disse: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Temos também a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. As 5 nécias e as 5 prudentes. As 5 nécias, as 5 loucas, as 5 imprudentes, elas acabaram deixando o azeite faltar em suas vidas, o Espírito Santo faltar em suas vidas. E se você deixar isso acontecer contigo, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai bater a porta na sua cara, deixando você para o lado de fora. Em Apocalipse 3,15, ali fala do crente morno, que se você é morno, Jesus vai vomitar da sua boca. Então cuidado. Em Romanos 8,14, Paulo diz que os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Filipenses 2,13, Deus coloca em nós o seu desejo para nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. E somente vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E somente vai ser guiado por Deus para fazer aquilo que Deus quer que o homem faça. Somente aquele que é espiritual. Efésios 5,18, Paulo diz para nós sermos cheios do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz o apóstolo Paulo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo, alma e espírito devem estar num estado íntegro, irrepreensível e conservado para quando Jesus Cristo voltar. Em Gálatas 5, versículo 25, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você que se tornou um homem espiritual, uma mulher espiritual, você vive no Espírito, continue andando no Espírito. Aleluia! Homem carnal, espiritual ou homem natural. A melhor coisa que aconteceu na minha vida há 7 anos atrás foi quando eu me tornei um homem espiritual. Aleluia! Eu passei de homem carnal e homem natural ao mesmo tempo a homem espiritual. O que é um homem espiritual? Agora você, a partir da fé em Cristo, a partir da mudança que veio do alto na tua vida, você começa a ter a vida de oração com o Pai, de comunhão com o Pai. Você passa a ser um estudante da palavra de Deus. Você passa a ser um homem espiritual, que você discerne tudo, mas por você, mas ninguém discerne você espiritualmente. As pessoas não entendem. Então a melhor coisa, e Deus tem pressa que o homem e a mulher se tornem pessoas espirituais, porque é somente através delas se tornarem espirituais, elas serão perdoadas por Deus, serão agraciadas por Deus, terão novas vidas, terão a salvação e o perdão dos seus pecados. Como que é a vida do homem carnal ou do homem espiritual? O homem carnal, ele entristece o Espírito Santo de Deus, porque como ele vive na carne, ele faz coisas que desagradam a Deus e o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A vida do homem carnal
ela é espiritualmente infantil, ele é imaturo. A vida do homem carnal é uma pessoa que contende, é uma pessoa que se ira fácil, não é uma pessoa que não dá a face, a outra face. A vida do homem carnal, ele não se aflige ante os problemas da igreja, ele não está nem aí com o que está acontecendo com esse irmão ou com aquele. A vida do homem carnal, ele move ação judicial contra um irmão perante os infiéis, entre outros fatores, outros requisitos do que é o homem carnal, o homem natural. Homem carnal, espiritual ou natural. Você tem a escolha. Eu decidi ser o homem espiritual. Você que é o homem natural, ó, mulher natural, conheça a verdade que liberta. Acredite em Jesus Cristo, creia nele. Como disse Paulo e Silas em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você que é um homem que um dia foi um homem espiritual e agora passou a ser um homem carnal, saia dessa situação o quanto antes, antes que seja tarde demais para ti, pois Jesus Cristo está voltando. E você que já é uma pessoa espiritual, perseverança sempre, pois Jesus Cristo vem. Homem natural, carnal ou espiritual. Eu escolhi ser espiritual. Porque é somente o espiritual é que vai herdar o reino dos céus. Amém? Deus te abençoe.